E ele também conversou com um policial que trabalhou no caso, e esse policial fez uma confissão surpreendente. E é agora que a casa começa a cair de vez. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje eu vou trazer um caso para vocês que ele está repercutindo muito nos Estados Unidos, ele está explodindo na verdade, ele tomou conta das manchetes, das notícias mundo afora. E eu fiz uma excelente pesquisa, eu procurei detalhes que não são conhecidos, informações muito fortes. Como essa é uma história incrível de superação, mas também absurdamente de injustiça, então alguns detalhes que eu vou trazer e apresentar para vocês vai ser muito forte, porque eles vão ser extremamente esclarecedores. E eu acho que vai ser muito interessante também a minha análise no final, porque hoje os meus comentários vão ser muito, mas muito fortes mesmo. Algumas pessoas vão ficar surpresas, outras pessoas vão ficar chocadas, mas eu refleti muito em todo esse contexto, porque eu já estou com essa história na cabeça há muitos dias, e eu acredito que a essa altura eu já reuni informações essenciais para você entender tudo, absolutamente tudo, com a maior parcialidade possível. Eu organizei todos os eventos para que sejam contados numa linha cronológica, mas a gente vai ter um vai e vem no tempo em alguns momentos, vai ser tudo muito interessante. A narrativa hoje tá muito quente, eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente começar o caso, eu quero te apresentar a série Na Mira de Incendiários. Se você ainda não conhece, vai lá e assista, porque você vai gostar. São 6 episódios e 5 casos extraordinários, são casos assim pouco conhecidos, pouco falados, e os detalhes que eu trouxe, a pesquisa que eu fiz na época foi muito completa e foi muito profunda. Então essas histórias elas são cheias de reviravoltas e também são muito emocionantes, principalmente o último caso que está no penúltimo e último episódio, o caso do incendiário espectro do Paul Kenneth Keller. O que acontece com a família dele, assim, me deixou perplexo. E se você vê lá, você vai ficar, assim, chocado com os rumos que a história toma. Porque quando a história, assim, chega ali, que aquele, de toda a história, de todo tipo de crime, que chega ali, que chega naquele fim, aquele end, começa uma outra história, com uma reviravolta, assim, inexplicável, surpreendente. Eu tenho certeza que você vai ficar, assim, sem palavras com tudo que vai acontecer. Lá tem uma mensagem muito forte. Você que tá precisando, vai lá e assista Na Mira de Incendiários, principalmente os 2 últimos episódios. Lembrando que nós também temos outras séries aqui no canal, Gustavo Report, com o caso o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente. Os episódios estão muito bons. Esse caso conta uma história absurda de um psiquiatra que literalmente usurpa a vida do seu paciente. Ele faz coisas horríveis com outros também. E os rumos ali vão te deixar com sangue nas veias, porque você não vai acreditar em tudo que acontece, mas eu tenho certeza que assim o final vai te surpreender de uma forma assim chocante. E nós também temos a série Na Mira de Escândalos, que também está em exibição, que cobre todo o caso de escândalo do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, Linda Tripp, Paula Jones, Jonita Broderick, vítimas que merecem ser ouvidas e histórias que foram pouco contadas ou que tiveram pouco espaço para serem abordadas. Os episódios não são tradicionais, então tudo é contado num tom de thriller dramático. Então eu sei que você vai se apegar muito rápido a tudo que vai acontecendo, porque os eventos eles começam em 1970 e você fala, gente, o que está acontecendo aqui? Então tudo assim é muito frenético e é muito legal porque os detalhes fazem com que a gente entenda um pouco mais da cabeça dos envolvidos e como eles pensavam na época em que tudo estava se movendo para chegar no ponto em que as coisas vão chegar na história. Então não deixa de conferir, não deixa de acompanhar. A gente também tem outros casos aqui do canal, casos muito bons, casos com pesquisas muito bem fundamentadas, histórias inéditas, inclusive, que você não encontra em nenhum lugar, como o caso da Lois Duncan, a mulher que escreveu o livro Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então você vai conferir toda a tragédia que aconteceu na vida dela, o embate que ela tem com o filme. O caso do Dr. Dead também tá aqui, e a cobertura que eu tenho feito sobre tudo o que aconteceu com a Gabi Petito desde a época que toda a história começou. E que o último recado que eu quero te passar é que eu abri um canal no Telegram, foi uma ideia de uma inscrita, eu achei muito legal, e lá a gente também vai poder ter uma comunicação bacana, discutir alguns casos interessantes. Então vai aparecer aqui na tela, na descrição, quando sair um episódio você vai ser avisado por lá. Então eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Sem mais delongas, eu vou pro caso agora, porque hoje essa história tá prometendo. Alicia Sebold nasceu em Madison, Wisconsin, e ela cresceu no subúrbio de Paoli, na Filadélfia.
onde o pai dela ensinava espanhol na Universidade da Pensilvânia. E quando ela era jovem, junto com a sua irmã, que era mais velha inclusive, a Mary, muitas vezes elas tinham que cuidar da sua mãe, uma jornalista de um jornal local que sofria ataques de pânico e também bebia muito. E a Alicia se formou na Grant Valley High School em Melbourne, na Pensilvânia, em 1980. E o pai dela não conseguiu colocá-la na Universidade da Pensilvânia. Então a Alice frequentou a Syracuse University, que foi onde ela se formou. Em 1981, Syracuse era uma cidade de 1.700 habitantes e tinha uma indústria manufatureira cada vez menor. E localizada no centro de Nova York, na orla da região de Finger Lakes, a economia se tornou cada vez mais dependente da Syracuse University, embora existisse uma desconexão entre os alunos e seus arredores. Os moradores locais, geralmente chamados de moradores das cidades, foram desencorajados a se aproximar do campo no bairro da University Hill, no centro da cidade. E os residentes afro-americanos representavam cerca de 16% da população da cidade e tendiam a viver nas áreas mais pobres. Pelo menos no artigo em que eu li essas informações sobre a cidade, estava constando isso. E em 8 de maio de 1981, ela comemorou o último dia do ano letivo no apartamento de um amigo. E depois ela saiu para voltar para o seu dormitório. Então ela seguiu um caminho de tijolos pelo Parque Thornton, que era perto do campus. E de repente um homem a agarrou por trás, acabou dando um soco nela e a ameaçou tirar sua vida. Ele estava com um objeto cortante e ele acabou arrastando-a pelos cabelos e ela foi atacada daquela forma cruel debaixo de um túnel. Ela só tinha 18 anos. Na noite desse incidente horrível, a Alice voltou ao seu dormitório e contatou a polícia. O rosto dela estava machucado em vários lugares, seus longos cabelos castanhos emaranhados estavam cheios de pedaços de folhas e havia um novo inchaço na nuca e um corte no lado esquerdo do nariz. Os tênis dela estavam muito manchados de sujeira e havia muitas abrasões que cobriam o seu corpo. E traços do perpetrador foram encontrados em sua peça íntima. E aí ela teve uma conversa com um policial que disse que uma outra mulher havia passado pelo mesmo evento que ela, porém essa mulher foi ceifada no mesmo local. E o policial disse que ela teve sorte por não ter tido esse mesmo fim. Pouco depois do ataque, a Alicia voltou para casa na Pensilvânia para morar com a sua família durante o verão, antes de começar um segundo ano na Syracuse University. O indivíduo responsável, culpado do que aconteceu com ela, era um estranho, mas a Alice estudou sua aparência e ela memorizou sua constituição pequena, mas musculosa. Ela também notou a maneira como ele gesticulava e como eram seus olhos e lábios. E aí, 5 meses depois, a Alice escreveu um poema sobre aquele homem terrível. E isso foi uma ideia de sugestão da sua professora de poesia. E o poema começava assim: se eles te pegassem. Apenas uma semana após a apresentação desse poema, que a Alice intitulou Convicção, ela estava caminhando perto da Marshall Street, quando então vê algo inimaginável. Ela reconhece o agressor e ele diz: ei garota! E ele se aproxima dela. Não te conheço de algum lugar? E a Alice na hora percebe que ele é o culpado pelo que lhe aconteceu. E ela não responde. Sua vontade é gritar desesperadamente. Mas ela fica congelada. E ele a reconheceu e riu. E ela percebe que ele não tinha medo. Ele estava rindo porque tinha escapado impune. E agora ela concluiu que ele faria mal a ela novamente. E ela sentiu que a sua devastação era um prazer imenso para ele. Logo depois, Alice vai para a delegacia e dá todas as descrições deste suspeito. Cerca de um mês depois ao encontro, a Alice é chamada de volta à delegacia para reconhecer o culpado em uma lista de 5 homens. Mas ela está dividida entre os suspeitos número 4 e 5, porque ela diz que eles têm construções semelhantes e ela usa a palavra gêmeos idênticos para identificá-los. No final, após uma segunda olhada, ela escolhe o número 5. Só que a pessoa que ela havia visto na rua era o número 4, mas ela escolhe o número 5 porque ele a encara. Ela disse que a expressão em seus olhos dizia a ela que se eles estivessem sozinhos e que se não houvesse uma barreira entre eles,
ele a chamaria pelo nome e depois tiraria sua vida. Então ela teve esse pressentimento muito forte, muito intenso. Só que o policial que estava com ela diz assim, olha, o número 4 e o número 5 são amigos e eles são pessoas sem vida. Deliberadamente eles combinaram de ficar juntos lado a lado para que pudessem te enganar. Então, com essa dica, ela escolhe o número 4. Só que o número 4 não é nem de longe parecido com o retrato falado original que ela havia fornecido à polícia na noite daquele incidente horrível. E o nome desse número 4 era Anthony Broadwater. Ele é preso, logo depois tem o julgamento. E quando a Alice é questionada sobre por que ela inicialmente escolheu o número 5 na lista que a polícia havia colocado a ela diz que sentiu a atenção do juiz. E ela também foi questionada se ela sabia em qual posição numerada o Anthony estava dentro da escalação. E aí, como ela mesmo relata posteriormente, ela decide mentir. Ela diz que escolheu o número 5, mas que ela se arrependeu na hora e então escolheu o número 4. Ela disse o seguinte, era minha palavra contra a dele. E então, questionada se seu agressor estava presente, ela apontou o dedo para o Anthony. Ela disse, eu não poderia tê-lo identificado como o homem que fez aquilo comigo, a menos que ele fosse o homem que fez aquilo comigo. Ela se sentiu confiante de que a justiça havia sido feita. Ela estava suada e trêmula ao final de seu depoimento, mas foi encorajada pelas palavras de um oficial de justiça que disse a ela, eu estou nesse negócio há 30 anos e você é a melhor testemunha desse tipo de incidente que eu já vi em depoimento. Em 13 de julho de 1982, o Anthony foi condenado a 1/3 de 25 anos de prisão, o máximo dado para esse tipo de crime. Depois disso, a Alice renunciou ao emprego noturno porque ela temia o perigo na escuridão e ela também passou a ficar muito triste, tinha pesadelos, bebia muito, cheirava substâncias ilícitas e tudo isso dentro de um período de 3 anos. Só que menos de um ano depois daquela conclusão, algo horrível e profundamente estranho aconteceu. Em uma noite, quando a Alice, que na época estava no último ano da faculdade, estava lendo poesia, sua melhor amiga e colega de quarto, a Layla, foi atacada por um homem que entrou secretamente em seu apartamento pela janela do quarto da Alice, que tinha uma fechadura quebrada. Esse homem fez a Layla ir para o quarto da Alice e infelizmente a violou na cama dela. Só que antes ou depois do ataque, eu não sei bem, ele perguntou a Layla aonde a Alice estava. Na época, a Alice ficou chocada e ela falou, gente, de alguma forma ele sabia meu nome. E para a polícia, a Alice disse que tinha uma teoria. Ela acreditava que esse indivíduo era um amigo do Anthony que decidiu ir lá para atacá-la como vingança do encarceramento do Anthony. Mas essa teoria era muito absurda para ser levada a sério. Depois de se formar em 1984, ela cursou brevemente a Universidade de Houston, no Texas, para fazer pós-graduação. E depois ela se mudou para Manhattan nos 10 anos seguintes. Então ela teve vários empregos como garçonete enquanto perseguia a carreira de escritora. Mas nem sua poesia, nem suas tentativas de escrever um romance deram frutos. Então Alice deixou Nova York para o sul da Califórnia, onde se tornou uma zeladora de uma colônia de artistas ganhando $386 por mês e morando em uma cabana na floresta sem eletricidade. Após o incidente, ela relatou ter demorado vários anos para encontrar um sentido na vida. E em 1996 ou em 1997, ela começou a escrever um romance sobre uma garota que era violada igual ela foi e também era ceifada. No caso, essa garota era uma adolescente. E o título provisório desse livro era Monstros. E ela se viu lutando para terminá-lo, mas ela acabou abandonando e também vários outros romances que havia começado. Eventualmente, ela percebeu que precisava escrever sobre o que lhe havia acontecido e seu impacto sobre aquele incidente. Então ela começou a escrever esse livro depois que ela fez um curso de memória com Jeffrey Wolf na Universidade da Califórnia. Então nesse período ela completou seu mestrado em 1998. E esse livro ganhou o título de Luck, que em português quer dizer por sorte. Esse título foi baseado naquela conversa que ela teve com o policial, lembra? Que ele disse que ela tinha tido sorte e tal. Então esse livro de memórias foi publicado em 1999, no qual ela descreveu cada aspecto
do horror que havia acontecido com ela em detalhes gráficos. E ela usou o nome fictício Gregory Madison para se retratar o Anthony, que aliás foi solto nesse mesmo ano. Então nesse livro ela escreveu como durante muitos anos ela se sentiu isolada da sua família e que ela experimentou hipervigilância. Também é uma passagem no livro muito forte em que ela descreve que via o culpado do que aconteceu com ela nos rostos de todos os homens negros ou afro-americanos que passavam por ela. E esse livro de memórias vendeu mais de 1 milhão de cópias. E em 2001 ela se casou com o romancista Glenn David Gould, mas eles se divorciaram mais tarde. E depois ela retomou aquele seu livro Monstros, que acabou sendo lançado em 2002 com o título de The Love Bones. Numa tradução literal é Os Ossos Adorados. E no Brasil ficou conhecido como Uma Vida Interrompida. E esse livro tem aquela história da garota, só que ele tem uma pegada coisas de além e tal. Em maio de 2000, uma produtora, Filme 4 Productions, adquiriu os direitos do longa-metragem para o romance da Alice, quando ainda era um manuscrito escrito pela metade. E posteriormente, quando o romance foi lançado, ele recebeu elogios da crítica e se tornou um best-seller do New York Times instantaneamente e fez com que a Alice se tornasse uma autora premiada e muito bem sucedida. Esse livro vendeu incríveis 10 milhões de cópias. E em 2004, o diretor Peter Jackson comprou pessoalmente os direitos do livro para transformá-lo em um filme que foi lançado em 2009. Orçado em 65 milhões, o filme trouxe um retorno de 93 milhões de dólares em bilheteria mundial. Então até esse ponto, parece que deu tudo certo para ela. E agora que a gente vai para o Anthony, para você conhecer um pouco da história dele. O Anthony James Broadwater nasceu em Syracuse e ele era o quarto de 6 meninos e ele viveu por um tempo perto do Syracuse University, onde seu pai trabalhava como zelador, mas ele raramente colocava os pés no campus. Ele dizia que sentia que estava fora dos limites para ele e outros jovens negros locais. Então, em vez disso, ele passou um tempo em um centro de recreação comunitário e no Boys e Girls Club local. Quando ele tinha cerca de 5 anos, sua mãe acabou perdendo a vida por pneumonia e, lamentavelmente, foi ele e seu irmão Wade quem descobriu o corpo dela no sofá da sala de estar. Então, conhecido como Tony, o Anthony era extrovertido, indisciplinado e ele sempre brigava com seus irmãos. O Wade até relembrou como o Anthony conseguia se envolver e entreter uma multidão. E uma vez ele até foi parado por deixar as crianças andarem no teto de seu carro. E embora os policiais que patrulhavam o bairro estivessem familiarizados com os irmãos, o Tony nunca se envolveu com nenhum tipo de problema policial. Ele acabou se tornando um lutador habilidoso na Haynard High School e ele desistiu por volta dos 17 anos e ficou intrigado quando um recrutador do Corpo de Fuzileiros Navais disse que ele poderia embarcar em um voo para a Califórnia em alguns dias. Então ele foi porque ele queria ver o mundo e tentar melhorar a si mesmo. Então ele acabou parando em 2099 em Palms Camp, só que ele acabou tendo um cisto no pulso. Então ele recebeu alta e ficou incapacitado por conta da lesão. E aí ele voltou para Syracuse, onde seu pai estava doente e infelizmente com um câncer no estômago, e ele acabou trabalhando na instalação de telefones para uma empresa de telecomunicações. E ele tinha 20 anos na época. E em 5 de outubro de 1991, ele e um amigo dirigiram até a Marshall Street, em um trecho de restaurantes e lojas que há muito servia como ponto de encontro para estudantes universitários. E aí, enquanto seu amigo estava dentro de uma loja, o Anthony reconheceu um policial de sua juventude. Então ele vai na direção do policial e diz: "Ei, eu não te vi em algum lugar antes?" E ele não vê a Alice, nem se lembra dela. Afinal, jamais haviam se conhecido. E a Alice o vê falando com o policial. E ela escreveu isso em seu livro. Aliás, quase toda a descrição do que aconteceu segundo seu ponto de vista, ela escreveu em seu livro e foi o que eu relatei para vocês. E ela disse mais, ela disse: "Ele estava andando no vento, tão seguro de sua segurança que se sentiu confortável o suficiente para logo depois de me ver provocar um policial.
Só que esse oficial, ele confirmou posteriormente que ele sim conhecia o Anthony, que eles estavam conversando. Logo depois disso, o Anthony foi detido e a Alice o reconheceu como vilão de tudo que havia acontecido com ela. E aí, olha só, o condado de Onondaga não tinha uma divisão de defensoria pública, então ele confiava em uma lista de voluntários em prática privada que trabalhavam por uma pequena taxa a hora. E o caso do Anthony foi atribuído a Steven Paquette, que era um advogado de defesa com 2 anos de carreira e que já havia representado dezenas de clientes. O Steven era filho de um motorista da UPS e ele foi o primeiro de sua família a frequentar a faculdade, e ele era um idealista em relação ao trabalho de defesa criminal. Ele sempre achou que seus clientes afro-americanos não conseguiriam um tratamento justo em um condado onde os jurados tendiam a ser, em sua maioria, brancos. Então ele convenceu o Anthony a pedir um julgamento sem júri, mas apenas como juiz. E o Steven também considerou o Anthony muito incomum, porque ele estava muito ansioso para cooperar com o escritório do promotor público. E ele é enfático ao dizer: vocês pegaram o cara errado. Na época, o Steven tinha uns 26 anos. E o Anthony se ofereceu para todos os testes que a polícia queria realizar, incluindo cabelo, impressões digitais, e ele esperava que isso pudesse provar sua inocência. E o juiz que foi designado para o caso, o juiz Walter T. Gorman, foi considerado um juiz atencioso e competente. E o caso do estado seria apresentado por William Mastini, que hoje tem 74 anos, um promotor confiante cuja carreira de advogado acabou terminando na década seguinte, depois que ele se confessou culpado de fraudar um cliente. O promotor William tinha 1,80 m de altura e geralmente ele se sobressaía sobre os outros no tribunal, e ele sempre gostava de enfrentar o outro advogado em um estágio final. E ele havia recebido o caso do Anthony apenas uma semana antes. E ele olhou para tudo que tinha e falou: bom, com certeza esse é o cara. O julgamento começou em 17 de maio de 1982 e durou apenas 2 dias. A análise de DNA não estava disponível na época, mas um químico forense testemunhou que os pelos públicos de uma pessoa afro-americana que foram recuperadas do kit do incidente era consistente com a amostra de cabelo que o Anthony havia entregue. Só que a comparação de cabelo desde então foi desacreditado como uma ciência não confiável. O próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos invalidou esse tipo de evidência como prova para alguma questão. O Anthony foi o último a depor e ele também foi a única testemunha em sua defesa. O seu advogado Steve pediu-lhe para discutir as suas marcas faciais únicas, características que a Alice nunca relatou, embora ela tenha descrito estar a 1 centímetro de distância daquele homem. E o Anthony tinha uma cicatriz embaixo do queixo, porque ele havia sido operado em 1974. Além disso, ele disse também: o meu dente está lascado. Só que em seu argumento final, o William, o promotor, acabou lembrando ao tribunal que a Alice era uma moça completamente pura, que nunca tinha tido contato com nenhum homem. E esse detalhe foi levantado ao longo do julgamento mais de uma vez. Posteriormente, a defesa se assustou quando o juiz Gorman anunciou imediatamente que ele estava pronto para decidir a sentença. E ele declarou de forma simples e sem nenhuma compreensão de sua decisão de que o Anthony era culpado pela violação em 1º grau. O Anthony foi levado sob custódia e ele saiu de um tribunal sem amigos ou familiares, porque ele não havia convidado ninguém para o julgamento, porque ele tinha certeza de que sairia em liberdade. E aí, nas semanas após o julgamento, em 1982, o Anthony permaneceu na prisão local e ele ainda estava esperançoso de que sua condenação pudesse ser anulada. Mas um dia ele foi carregado em um ônibus e enviado para a Ática, na infame prisão de segurança máxima perto da Batávia. E havia portões em paredes e túneis que protegiam os presos do mundo exterior. E isso era completamente diferente da infância que ele havia tido, que era de esportes, travessuras com seus 5 irmãos. E o Anthony, que tinha um pai viúvo e uma tia que ajudou a criá-lo, disse que eles nunca duvidaram de que ele fosse inocente. E seu pai até queria ajudá-lo, mas infelizmente ele estava já sofrendo com câncer terminal a essa altura. E o Anthony disse: não se preocupa, pai, eu vou ficar bem, eu ainda vou lutar contra esse caso e um dia eu estarei em casa. O Anthony disse isso a seu pai durante a única visita
que ele fez a Ática. E o Anthony fez 3 amigos lá e todos eles eram de Syracuse, mas eles decidiram buscar transferência para a prisão de Auburn porque era mais perto de sua casa. E o Anthony esperava que seu pai ainda estivesse bem o suficiente para visitá-lo. E o Anthony estava aguardando uma segunda visita do seu pai, mas infelizmente o pai do Anthony não resistiu e acabou falecendo em 1983. E os seus amigos caíram um por um, porque um acabou perdendo a vida na prisão, outro tirou sua própria vida e outro acabou também perdendo a vida de uma forma misteriosa enquanto estava sozinho. Ele passou seus dias na prisão jogando futebol, lendo livros de cowboy, tentando encontrar uma maneira de provar sua inocência. Ele teve sua liberdade condicional negada 5 vezes antes de ser finalmente libertado de acordo com os registros da prisão. E enquanto ele estava encarcerado, o Anthony obteve seu DID e ele estudou a lei, tentando várias e várias vezes fazer com que seu caso fosse revisado. Mas não teve jeito, ele acabou sendo liberto apenas 16 anos depois, em 31 de dezembro de 1998. Após sua libertação, em 31 de dezembro de 1998, ele tentou várias vezes ser removido do registro de criminosos desse tipo de incidente, mas ele não teve nenhum sucesso. E em seus esforços para provar sua inocência, ele acabou descobrindo que o kit do incidente foi destruído em 1989. E isso foi mais de uma década antes que a moderna tecnologia de DNA pudesse ser capaz de identificar o culpado. E durante anos, o Anthony manteve sua inocência e ele chegou a apelar 4 vezes e não teve nenhum sucesso para limpar o seu nome. A certa altura, ele tentou recrutar aquele advogado Johnny que defendeu O.J. Simpson e chegou a enviar $1.000 economizados em seus pagamentos por invalidez e trabalho de custódia, mas o escritório do advogado devolveu o dinheiro, informando-o de que ele não lidava com questões de pós-condenação. Infelizmente, a liberdade do Anthony veio com uma gaiola, porque como ele ainda era um criminoso em liberdade condicional, ele teve que cumprir um toque de recolher, ele foi proibido de entrar na maioria dos locais de trabalho, ele dependia de trabalhos temporários, então ele conseguiu um emprego em uma fábrica de chapas de metal, de ensacados de batata, ele fez jardinagem, fez telhados, ele esfregava o chão e chegou até a catar sucata. E esses empregos noturnos meio que ajudaram numa questão de um trauma, porque era um álibi de algo noturno, caso acontecesse de novo e ele fosse incriminado. Até porque quando a polícia o questionou da outra vez sobre onde ele estava quando o desastre aconteceu com a Alice, ele acreditava estar em casa na época, mas não tinha provas. Infelizmente, haviam muitos sussurros de que ele era um monstro, seus amigos eram escassos e até para usar computador ele tinha que ser monitorado. Então ele simplesmente achou mais fácil nunca aprender a trabalhar com um. Mesmo assim, ele continuou a procurar advogados e um deles desapareceu com $1.500 que o Anthony havia dado como adiantamento. Um outro não conseguiu obter o arquivo do Anthony que havia sido lacrado. E depois o Anthony sofreu um acidente de carro que o deixou com uma lesão no pescoço. Então ele reservou a maior parte do pagamento de $30.000 de indenização na esperança de encontrar um advogado para assumir seu caso. E nesse meio tempo ele começou a namorar Elizabeth 1 ano após sua libertação. E ela era uma batista como ele, e ela tinha um jeito sincero de tratá-lo, ela era uma caseira. E rapidamente ele não perdeu tempo, ele entregou a ela um arquivo com informações sobre o seu passado. E ele disse: se você vai se relacionar comigo, você precisa saber, porque é com isso que eu vou lutar a minha vida inteira. E ela se debruçou sobre os papéis em lágrimas, e ela disse: eu não sei como eles fizeram isso com você, mas eu vou estar com você. Por anos ele compareceu a reuniões de família, mas saía apenas alguns minutos depois, porque ele ficava desconfortável por ser completamente ignorado. E ele também não tinha muitas fotos dos seus familiares. Ele disse: eu tenho fotos da minha família, mas não tenho fotos minhas
com eles. E ele e a Elizabeth se mudaram para a casa em ruínas que seu pai havia deixado para trás. E a Elizabeth queria filhos, mas o Anthony achava que seria injusto trazer crianças para o seu mundo difícil. E então, em 2006, ele descobriu sobre o livro de memórias da Alice. E ele, de jeito nenhum, ele quis tocar na capa, ele não quis ler porque seria como reviver todo o terror que ele passou. Mas infelizmente o tempo foi passando e as coisas não melhoraram, porque ele tinha esse estigma nas costas, que era duro, vergonhoso, ele não queria ser apresentado a ninguém. E ele até disse que dava para contar em 2 mãos quantas pessoas o convidaram para entrar em suas casas. E então, em 2019, o livro da Alice, Luck, teve seus direitos adquiridos para se transformar em um filme. E é aí que o Timothy Munciante vai entrar na história. Esse homem estava avançando em uma nova carreira e ele fundou sua própria produtora de filmes. E em janeiro desse ano, de 2021, ele se juntou a outros produtores que estavam adaptando as memórias de Alice e eles estavam planejando filmá-las em Toronto. E ele se ofereceu para cobrir todo o orçamento do filme, que era 6,5 milhões de dólares canadenses. E na época o Timothy não sabia o nome do Anthony. Ele só sabia que o agressor se chamava Gregory Madison. E quando ele leu o livro Luck pela primeira vez, ele ficou profundamente angustiado, ele achou forte aquelas cenas do ataque. Só que ele ficou impressionado com a pouca evidência apresentada no julgamento. Enquanto ele lia o roteiro do filme e relia o livro, ele começou a sentir que as partes do livro que tratavam da prisão e subsequentemente do julgamento não eram confiáveis. A questão da identificação chocou o Timothy, porque ele disse que a observação da Alice não soou verdadeira para ele. Então ele discutiu suas preocupações com alguns membros da equipe de produção e também queria ter certeza que a editora do livro havia examinado e verificado minuciosamente esses detalhes antes de sua publicação. E também nessa época que ele recebeu o roteiro do filme em março, a diretora do filme sugeriu que a raça do agressor fosse mudada de afro-americano para um branco. Parece que até um ator afro-americano foi consultado para esse papel, mas ele recusou, falou não quero pegar esse tipo de papel. E eu acho melhor até vocês colocarem um branco, porque isso pode incitar mais violência e tal. E ele disse que embora fazer mudanças significativas entre o material original e um roteiro seja uma prática comum na adaptação de filmes, até mesmo naquelas que são baseadas em histórias verdadeiras, essa mudança e outras mantiveram uma inquietação dentro dele, porque ele falou, tem alguma coisa aqui que tá ficando errado. Querem mudar a cor do homem, querem mudar isso, querem mudar aquilo, esses aspectos do livro aqui estão meio estranhos. E aí ele continuou a trazer inconsistências do material de origem para a equipe de produção, e ele chegou até a sugerir que essa diretora fosse removida e outro fosse encontrado. Mas aí o pessoal da equipe falou, olha não, parece que essa diretora já conhece a Alice, e a Alice concorda com a avaliação das mudanças no roteiro. E a Alice também quer manter essa diretora. E ali para ele foi o começo do fim de sua associação com a produção. Em 7 de junho ele recebeu um aviso da rescisão do produtor James Brown, principalmente porque ele não forneceu ao filme o financiamento que inicialmente havia concordado, e ele disse que hesitou em pagar por causa das dúvidas que surgiram. E inicialmente o rompimento com a produção foi um alívio, mas toda a experiência continuou a incomodar. Então ele começou uma jornada em busca de respostas. E embora ele não soubesse 100% do motivo, ele sentiu que precisava cavar aquela história. Então no início de julho ele encontrou e contratou Dan Myers, um detetive aposentado que havia passado mais de 20 anos no gabinete do xerife do condado de Onondaga e atualmente trabalhava como investigador particular em Syracuse, em Nova York. E o Dan passou a investigar o caso, começando com a identificação do nome real do homem condenado pelo que aconteceu com a Alice. E o Dan descobriu o nome Anthony Broadwater. E ele também conversou com um policial que trabalhou no caso, e esse policial fez uma confissão surpreendente. E agora que a casa começa a cair de vez. Ele disse que não acreditava que eles haviam pego o homem certo. E tem mais, o próprio Timothy é um criminoso de colarinho branco reincidente e um advogado destituído com 3 passagens pela prisão. E isso tudo aconteceu durante 2 décadas. E o Timothy diz que, ao contrário do Anthony, ele era culpado e merecia ser preso.
E em sua fraude mais famosa no início dos anos 90, o Timothy convenceu as pessoas a investirem 2 milhões de preservativos e 2 milhões de luvas de látex da Grã-Bretanha, que deveriam ser enviados à Rússia para troca por galinhas, que então seriam vendidas com lucro na Arábia Saudita. Só que todo esse discurso foi uma fraude e o Timothy passou 71 meses na prisão federal de acordo com os registros do tribunal. Mas isso não impediu de mais 2 condenações por fraude do colarinho branco nos anos 2000, que o levaram à prisão por mais anos. E ele foi libertado pela última vez em 2010. E na época que ele estava preso até surgiu mais acusações por conta de poligamia entre a sua primeira e segunda esposa, mas não houve tempo para a prisão adicional. E aí ele decidiu se encontrar com o Anthony e ouviu dele sua própria versão, e ele então decidiu defender a inocência do Anthony. Ele inclusive questionou o Anthony repetidamente sobre o que havia acontecido, até que então ele tivesse certeza absoluta, porque ele disse: "Eu sei o que é ser um cidadão de segunda classe". Quase imediatamente, o Timothy decidiu fazer um documentário sobre o que esperava ser a exoneração do Anthony. E era até um objetivo para melhorar a vida do Anthony, porque muitas pessoas ganharam milhões de dólares com o desastre que aconteceu com ele, enquanto o próprio Anthony não tinha 2 centavos na carteira. Só que aí ele consultou os advogados de Meade e descobriu que ele não poderia pagar ao Anthony antes que a exoneração terminasse, e sequer poderia pagar os honorários advocatícios do Anthony. Então ele abriu uma página para arrecadar fundos no GoFundMe para ajudar a cobrir os advogados do Anthony. E lógico que muitos erros eles já começaram a descobrir na investigação, principalmente porque, de acordo com o projeto Inocência, as filas de suspeitos devem ser conduzidas de forma duplo cega, onde o administrador não sabe quem é o suspeito e a testemunha nem tem certeza que o suspeito está presente. E no livro da Alice, ela não incluiu nenhum testemunho do Anthony e nem mesmo menciona que ele tomou posição em sua própria defesa, negando tudo. Infelizmente, o juiz que condenou o Anthony acabou falecendo em 2009. Então, Dan Myers falou com o Anthony para contratar David Hammond, um advogado de defesa criminal com quem ele havia trabalhado e que também havia servido como advogado de defesa no exército. E o David, que representou Chelsea Manning enquanto ela apelava de sua condenação por espionagem. Então, intrigado com o caso, o David entrou em contato com Melissa Stewart, que era advogada de outra empresa conhecida por perícia forense. E o David e a Melissa eram amigos e gostavam de trabalhar juntos. E um dos casos que eles estavam atuando estava demorando anos para ser montado. Mas quando eles vasculharam separadamente os arquivos do Anthony, eles começaram a enviar mensagens de texto febrilmente um para o outro. Então, depois de conversar com o Anthony e ler o livro da Alice, os advogados descobriram que os argumentos que poderiam apresentar para a exoneração eram surpreendentemente óbvios. O testemunho falho da comparação do cabelo e a forte confiança da Alice em ter encontrado o culpado 5 meses depois, principalmente no erro de identificação durante a escalação policial. Sem contar que o Anthony havia passado em 2 testes de polígrafo. Então tudo isso ilustrava que a condenação do Anthony era uma farsa escondida à vista de todos. Logo, essas mesmas revelações foram recebidas por William Fitzpatrick, que era um promotor distrital do condado de Onondaga, que se juntou aos advogados do Anthony em sua moção para anular a condenação. E esse promotor contou que alguns anos atrás ele havia instruído sua equipe a revisar casos que usaram comparação de cabelo. Só que o nome do Anthony nunca foi mencionado. O promotor William mandou um e-mail para Alice perguntando sobre as conversas que foram descritas em suas memórias. E ele disse a ela que essas conversas eram impróprias. Então ela disse a ele que muito tempo havia se passado. E que no momento em que ela havia escrito o livro, ela escreveu as cenas como se lembrava delas. Em 22 de novembro, o Anthony chegou ao tribunal a 1 quadra daquele que o encarcerou em uma narrativa mentirosa. Ele tinha 61 anos, cabelos grisalhos nas tranças e a testa enrugada pelo tempo. E então o juiz anunciou sua exoneração. O Anthony soltou um suspiro, se inclinou e começou a chorar. Quando ele foi exonerado naquela segunda-feira, sua querida tia que ajudou a criá-lo tinha 99 anos e não estava mais em forma para entender a notícia. Mas há muitos anos atrás ela havia dito para o Anthony:
nunca desista, você será abençoado. Imediatamente essa notícia começou a percorrer e uma semana depois a Alice lançou um pedido de desculpas online. Mas antes disso, antes de liberar seu pedido de desculpas ao público na sexta-feira, os representantes da Alice enviaram uma cópia a Anthony para que ele fosse o primeiro a ler. E eles estavam no escritório de seus advogados, David Hammond e Melissa Swartz, quando então eles estenderam a mão para mostrar o que a Alice havia escrito. E o Anthony disse que demorou um pouco para que o pedido de desculpas fosse absorvido, mas depois de pensar muito sobre o assunto e até conversar com sua esposa, o peso emocional o dominou. Então ele chorou e a sua esposa chorou e foi um grande alívio. E ele disse: preciso muita coragem para chegar a um acordo e fazer esse pedido de desculpa. Ainda é doloroso para mim porque eu fui condenado injustamente, mas isso vai me ajudar no processo de chegar a uma paz com tudo que me aconteceu. E aí ele disse que ela estava admitindo conscientemente o que aconteceu e que aceitava suas desculpas. Então eu vou ler agora o pedido de desculpa para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que realmente sinto muito a Anthony Broadwater e que lamento profundamente o que você passou. Lamento, acima de tudo, o fato de que a vida que você poderia ter levado injustamente foi roubada de você. E eu sei que nenhuma desculpa pode mudar o que aconteceu com você e nunca mudará. Das muitas coisas que desejo para você, espero acima de tudo que você e sua família tenham tempo e privacidade para se curar. Há 40 anos, como uma vítima do que me aconteceu, de 18 anos, traumatizada, optei por confiar no sistema jurídico americano. Meu objetivo em 1982 era a justiça, não perpetuar a injustiça. E certamente não alterará para sempre e irreparavelmente a vida de um jovem pelo próprio crime que alterou a minha. Sou grata que o Sr. Broadwater finalmente foi justificado, mas o fato é que há 40 anos ele se tornou outro jovem negro brutalizado por nosso sistema jurídico falho. Sempre sentirei pena pelo que foi feito a ele. Hoje a sociedade americana está começando a reconhecer e abordar as questões sistêmicas em nosso sistema judicial, que muitas vezes significa que a justiça para alguns vem às custas de outros. Infelizmente, isso não foi um debate ou uma conversa ou mesmo um sussurro quando relatei o que aconteceu comigo em 81. Levei esses últimos 8 dias para compreender como isso pode ter acontecido. Vou continuar a lutar com o papel que desempenhei sem querer dentro de um sistema que enviou um homem inocente para a prisão. Também vou lutar contra o fato de que o culpado, com toda probabilidade, nunca será conhecido. E ele pode ter feito isso a outras mulheres e certamente nunca cumprirá o mesmo tempo de prisão que o Sr. Broadwater cumpriu. Ao longo da minha vida, sempre tentei agir com integridade e falar com honestidade, e assim declaro aqui claramente que continuarei lamentando pelo resto da minha vida que, enquanto buscava justiça por meio do sistema legal, meu próprio infortúnio resultou na condenação injusta do Sr. Broadwater, pelo qual ele cumpriu não apenas 16 anos atrás das grades, mas também em maneiras que ainda servem para ferir e estigmatizar quase uma sentença de prisão perpétua. E esse caso eclodiu em todo mundo, e a atriz que iria interpretar a Alice no filme, a Victoria Pedrici, desistiu de estrelar a adaptação em meio ao escândalo, e o filme também perdeu seu financiamento. Provavelmente não sairá mais do papel. A Alice cedeu algumas palavras ao New York Times e ela disse que era difícil desvendar uma verdade, que agora ela sabe que é falsa e que faz parte de sua vida há 40 anos. E ela está tentando fazer com que todo o seu entendimento sobre justiça não desmorone. E ela também disse que não estava sendo capaz de pensar em muito mais. E ela disse que cada palavra que leu sobre o Anthony a fez enxergar que, embora ele havia sido brutalizado, de alguma forma ele passou por isso com um coração generoso. Ela diz também que era muito chocante porque ela pensava que ele era o homem culpado e agora ele é uma vítima inocente, e isso tudo é uma mudança devastadora. Essa história pode ter desdobramentos com ações judiciais por
perdas e danos dos produtores do filme, que devem ter pago adiantado pelos direitos do livro, e até o próprio Anthony deveria entrar com uma ação, considerando que a Alice ganhou muito dinheiro com sua prisão. Inicialmente, os advogados do Anthony disseram que o estado de Nova York é responsável por sua condenação injusta e eles planejam buscar uma compensação financeira para ele. Recentemente, o Anthony obteve ajuda para configurar seu primeiro endereço de e-mail, bem como também uma conta bancária online. E ele também espera que ele e a Elizabeth possam um dia tirar férias e ver alguns parentes. Eles sonham em se estabelecer em uma casa de fazenda com um pedaço de terra, porque eles acreditam que será uma boa maneira de viver. Por enquanto, a vida do Anthony não mudou muito desde que ele foi exonerado. Ele ainda anda com uma bengala, precisando de cirurgias devido às lesões no quadril e joelho decorrentes de jogos de futebol disputados na prisão. Suas limitações físicas dificultaram de encontrar um emprego estável, então ele estava limpando casas e escombros com seu caminhão. E ele também procura eletrodomésticos descartados para vender. Recentemente ele havia localizado uma geladeira deixada ao lado da estrada. Mas ele disse que ele era muito, mas muito grato por ter a normalidade de ser uma pessoa decente ao olhar nos olhos de outras pessoas. Essas últimas semanas foram muito emocionantes para ele e ele disse que ele nunca poderia desistir, que ele jamais poderia desistir porque foi o que o pai dele disse a ele: se você não fez isso, então não desista, não admita nada. E ele disse que só queria que seu pai estivesse aqui para realmente ver isso acontecer. Agora que o Anthony foi inocentado, ele está livre para aceitar o dinheiro do documentário para poder contar a sua história. Isso não vai violar a ética documental que grandes distribuidores como Netflix usam para determinar quais projetos podem comprar. Ainda não se sabe quanto dinheiro o Anthony vai poder ganhar com esse documentário, isso vai depender de quais distribuidoras irão comprar os direitos do documentário e também da possibilidade de quanto esses direitos realmente valem. Esse caso ele é muito emocionante e ele é muito revoltante também, porque a questão mais pertinente aqui, que eu acredito que nunca saberemos de fato, é se a Alice queria tanto ver justiça que no fundo ela achou que cometendo uma injustiça poderia encontrar paz. E acreditem, o fato dela ser uma vítima de um ato horrível não significa que ela é uma santa. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas más. E a verdade é que nunca sabemos se as pessoas que vemos diariamente são tão boas quanto parecem. Talvez seja difícil para algum de vocês entenderem, mas eu já vi muitos casos, mas muitos mesmo, em que as vítimas se transformaram em um tornado de fogo, destruindo muitas outras pessoas no caminho. E um ponto muito importante é o poder da acusação de uma mulher. Hoje em dia, se uma artista fizer um post dizendo que fulano fez algo com ela, a carreira desse fulano acaba na hora. Sem contar que os que não são famosos vão presos. O número de acusações falsas no Brasil e nos Estados Unidos é estarrecedora. E as pesquisas indicam que a maior motivação das mulheres em fazer essas atrocidades é a vingança. Vingança por ter sido rejeitada ou por ter sido trocada. Eu já ouvi um caso de um homem que se separou da esposa e ela não aceitou muito bem essa separação, então ela foi na delegacia e disse que ele fazia coisas que não devia com os filhos. Resultado, ele ficou na cadeia por 20 anos e só saiu de lá quando os filhos cresceram e se voltaram contra a mãe. Sabe o que aconteceu com ela? Nada. A gente tem vários casos famosos aqui no Brasil. Hoje a gente tem um que reverberou muito ano passado e que depois se descobriu que a história não era nem de longe como a mídia tinha soado. Nós temos aquele caso que explodiu do Neymar, entre outras dezenas de acusações que posteriormente acabaram caindo em descrédito. E é muito interessante porque eu nunca ouvi falar de nenhum caso onde uma mulher passou a vida na cadeia por causa da acusação falsa de um homem. Agora, no papel inverso, as histórias são de mal a pior. E isso é um problema gravíssimo no sistema judiciário brasileiro e de outros países também. Às vezes, com 1.200 provas, a pessoa se safa de um homicídio, mas sem prova nenhuma, o outro pode ser condenado baseado na palavra de alguém que pode estar ou não falando a verdade. E esse caso é uma versão piorada, porque ao que parece há racismo no meio, porque aquele policial inventou uma história. Provavelmente ele inventou a história porque ele queria lançar aquele homem afro-americano atrás das grades, o que já é um absurdo. Só que ele fez isso baseado na denúncia equivocada da Alice, ou seja, ele retroalimentou o engano dela e ela mentiu depois de acreditar na mentira dele. Ela olhou para o Anthony e viu o que ela quis.
Ela olhou para ele no julgamento e disse que ele era culpado. Eu queria entender por que ela não colocou o nome dele no livro. E pasmem, seria essa mudança que eles queriam fazer no filme, que seria uma mentira ainda mais amplificada. Então a diretora disse que queria mudar a cor do vilão para quebrar um preconceito. Então na cabeça dela eu vou quebrar um estigma fortalecendo o outro. Porque isso é um absurdo e um dos grandes. Brancos e negros fazem coisas ruins, a cor da pele nada tem a ver com o caráter. O indivíduo que fez aquilo com a Alice não representa a comunidade afro-americana e mesmo se representasse isso não mudaria nada. Esse negócio de fulano é a voz da geração negra, amarela, branca é um equívoco. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que elas têm que parar de levantar ídolos, ainda mais ídolos pela cor da pele ou então por outros tipos de pautas. Ninguém vai te representar melhor do que você mesmo, sua vida é responsabilidade sua e o que uma pessoa faz ou deixa de fazer não muda em nada essa perspectiva. Cada um vai prestar conta pelos seus atos individuais e não pelos atos em conjuntos da sociedade. O seu papel dentro de uma ação é individual. E nesse caso aqui não dá para relevar, principalmente porque na pirâmide dos culpados a Alice errou e errou feio. Querendo ou não, o erro é dela, a responsabilidade é dela. Ela mentiu e cometeu o perjúrio. Ah, mas ela fez pensando ser o certo e errou tentando acertar. E nesse caso ela errou consciente, porque ela sabia que estava mentindo. E como psicanalista eu compreendo que há uma grande possibilidade das lentes do trauma estarem intensos na época. Mas nenhuma explicação no mundo vai ser suficiente para validar tudo o que aconteceu. Pessoas foram afetadas pelos desdobramentos que cercaram a vida do Anthony. Houveram várias situações que indicavam um caminho de dúvida, no qual claramente a Alice decidiu não olhar. Depois do que aconteceu com a amiga dela, ela nunca se perguntou se o homem errado havia sido preso. Não é possível que depois de tanto tempo sofrendo do que aconteceu com ela, que ela relatou que foram 10 anos, ela não remexeu nesse assunto. E nesse ponto ela não é mais vítima que ele. Ela conseguiu fazer mais mal do que fizeram com ela. Querendo ou não, ela conseguiu fazer mais mal do que um indivíduo fez com ela há 40 anos atrás. E o mais interessante aqui é que foi nas mãos de outro criminoso condenado, que nesse caso era culpado, que o caso do Anthony começou a desmoronar. A verdade para esse homem demorou demais para aparecer. E infelizmente as perdas na vida dele são irreversíveis. Ele ficou aprisionado pelo medo e escolheu não ter filhos, decisão que é consequência de um trauma. E infelizmente isso revela o quanto ele ficou preso na própria dor e quanta dor isso deve ter causado na esposa, que queria ser mãe e passou os anos olhando para outras mães e contemplando que ela nunca poderia ser uma. Então claramente se percebe aqui um efeito dominó que só foi causando dor, sofrimento, privação da realização de sonhos, de uma situação que é consequência de uma injustiça. O ciclo da injustiça pode ser mais extenso do que a gente consiga calcular. E a extensão dela pode ser tão profunda e tão danosa que consequentemente ela gera um aprisionamento em alguém que está livre da prisão, mas está preso emocionalmente pelo que lhe aconteceu. Cuidado quando você ouvir ou ver alguém acusando um outro sem provas. Não se deixe levar pelas hashtags e pelo clamor manipulatório da mídia. Se você não sabe como se posicionar, não se posicione, não dê sua opinião. Ainda mais se você não tiver certeza. Porque o seu comentário vai se unir a vários outros comentários que podem ser injustos. E a injustiça social e coletiva começa quando as pessoas, quando o público, quando as massas, quando o povo se recusa a ouvir o outro lado da história. Esse caso foi muito intenso, eu espero que você tenha gostado e que você possa refletir bastante em tudo que foi abordado aqui. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, vai lá no meu canal do Telegram, estou te esperando por lá. Não deixa de conhecer as outras séries aqui do canal, Psiquiatra que Roubou a Vida do Seu Paciente, o Na Mira dos Incendiários. Eu vou estar te esperando, vou estar te aguardando. Conheça meu livro, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais. Aqui é um suspense incrível de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Se você adquirir pelo meu site, o frete é gratuito, você ganha marcadores, um pôster exclusivo e o livro autografado se você quiser. A gente se vê no próximo caso, eu estou te esperando, estou te aguardando e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!